vim falar um pouco mais sobre orçamento e custos de obras. Bom, eu faço parte do workshop, né, que a gente está participando. Meu nome é Ana Carolina Tavares, sou formada em engenheira civil, faço atualmente o MBA em gestão de projetos e tenho alguns cursos, como vistoria de pontes e viadutos de concreto, da história da arquitetura pela Harvard e também pelo SENG, Sindicato dos Engenheiros aqui do Rio de Janeiro. Fiz o curso de orçamento de obras e serviços de civil. E aí vim hoje falar um pouco mais sobre orçamento e custos e qual a importância dele para uma gestão de uma obra ser de boa qualidade. Bom, você pode analisar os custos e o orçamento de duas frentes. Eu vou dar uma analisada para vocês aqui, para vocês entenderem melhor. Primeiro, eu atuei no mercado de trabalho até mês passado como planejamento de obras de hospitais. E nela a gente precisava ter o orçamento da obra para poder mostrar para o hospital e também para os acionistas, para eles poderem saber o desembolso deles por mês, o que é bem importante também a gente, num planejamento, a gente poder ter essa noção de desembolso para que você saiba qual vai ser o custo final daquela obra, tá? Para que também todo cliente, ou todo acionista, ou quem for que esteja injetando dinheiro na obra, tenha uma ciência do cronograma financeiro, tá? Não somente do físico, mas sim do financeiro. Então a gente contratou um orçamentista para realizar esse orçamento, e aí esse orçamento chegava em nossas mãos, que somos os clientes, que por mais que a gente seja do núcleo de engenharia, a gente era o cliente em si naquela situação, a gente reportava a situação para os diretores e acionistas do hospital. E aí a gente recebia o orçamento e precisava analisá-lo. Então a gente analisava cada custo, a gente também tinha um portal de controle de custos, então todas as contratações de serviço e compras de material a gente lançava nesse sistema, que é o sistema era chamado CIECOM, que ali a gente conseguia buscar um relatório de todos os valores incorridos até o momento que a gente fizesse naquela obra, né? Então a gente conseguia também auxiliar o orçamentista com os valores de projetos, valores de qualquer material ou serviço já contratado. Então a gente conseguia fazer inserir esses valores corretos no orçamento e também pela experiência de obra dos diretores da obra, no caso, né, e engenheiros que estavam na equipe, a gente conseguia estimar mais ou menos alguns outros serviços que a gente achava que estava um pouco mais barato perante ao valor de mercado atual. Então a gente fazia esse controle todo do custo, porque o nosso planejamento era o físico-financeiro. Então, como eu falei, a gente, além de fazer o cronograma físico, a gente também fazia o financeiro, para que também a gente não tivesse o problema de passar do estipulado. Porque a gente fazia o controle do orçamento real, do custo real que a gente estava tendo na obra e do custo orçado. Porque se ultrapassasse muito, a gente tinha uma noção de que o orçamento realizado ele estava equivocado, ou que teve algum erro, algum equívoco em compras ou materiais, e a gente tentava buscar o motivo disso. Como se também, a gente fazia o controle, se o custo real estava andando igual ao orçado, é que a gente teve um acerto bem grande nesse parâmetro de preços. Como também o mesmo de, está abaixo, né? Então a gente conseguia fazer todo esse acompanhamento. E aí, no caso, agora partindo para o outro lado, que eu também faço parte da equipe de orçamentos da empresa FERP Engenharia, que é uma empresa de engenharia, tanto de obras civis quanto elétrica, e aí a gente faz o orçamento. E nesse caso a gente é a visão de empreiteira, onde a gente está realizando o orçamento, a proposta, para poder encaminhar para o cliente, né? Então a gente tem N ferramentas, como tem ferramentas para auxílio de projeto, de planejamento, de EAP, de cronograma, a gente também tem ferramentas que nos auxiliam no orçamento, que dá muito mais eficácia, muito mais rapidez na execução de um orçamento, para a gente poder dar o retorno quanto antes para o cliente com a proposta e com a planilha orçamentária. Então, são algumas ferramentas que fazem esse processo com base em planilhas
Às vezes governamentais, geralmente a mais famosa é a Sinap, que a gente insere planilhas nessas ferramentas para que a gente consiga ir produzindo o orçamento perante os valores atuais de mercado, que a gente pode fazer modificações, isso sem problema algum, até porque tem alguns materiais que eles variam muito com dólar, com a economia, enfim, como é, por exemplo, cabos de cobre, né? Cabos elétricos, eles variam muito, outros equipamentos também. Então, a gente também tem que tomar muito cuidado com isso ao realizar um orçamento. Mas vamos lá. O primeiro passo para um orçamento bem feito, tá? É você ter em mãos um projeto bem definido, bem claro para leitura. Como a gente até falou na última aula e a gente até debateu sobre esse assunto, os projetos eles precisam estar no momento executivo. Porque se você fizer o levantamento sobre um projeto não definitivo, você pode surgir mais para frente aditivos. E esse não é o caso, não é o ideal que a gente quer. Então, a gente tem que pegar os projetos com uma leitura clara, com um entendimento claro, para poder fazer os levantamentos. Porque a gente vai poder fazer todos os levantamentos reais com o projeto real que vai ser executado lá na hora. Óbvio que muitas vezes isso não acontece, então gera alguns aditivos em alguns lados, mas o melhor é que você tenha em mãos um projeto mais claro e executivo, que seja definido para a execução da obra. E aí você faz os levantamentos, você precisa ter uma análise muito grande das etapas que vão cercar aquela obra, porque você precisa contabilizar a mobilização, desmobilização, você precisa ter noção da quantidade de pessoas que vão ser necessárias para poder realizar aquele serviço no tempo estipulado. Então, vem também a parte importante de você ter um escopo bem definido, porque ali no escopo você vai ter todo o processo de saber os requisitos, as premissas necessárias, qual o objetivo, né, o prazo, o orçamento que ele tem estipulado, para você poder também executar um bom orçamento, né? Porque você precisa saber todas as etapas que cercam aquela obra para que não passe nada desapercebido por você. Porque cada item, cada detalhe que passe desapercebido, você acaba não contabilizando no seu orçamento, o que lá no final gera prejuízo para sua equipe, para sua empresa, né? Porque muitas vezes você precisa arcar com aquele valor já que estava estipulado antes, você não teve a atenção, né, sobre isso, e aí você acaba tendo que precisar desembolsar da empresa, né, esse valor. Então, você precisa ter um levantamento bem feito, bem detalhado. Você precisa ir em busca de todas as informações que cercam aquela obra desde o momento, você vai pegar aquela obra para fazer desde o momento da legalização até a todas as etapas que cercam a obra até a entrega. Então, você tem que ir em busca das informações, de documentações, muitas das vezes, que entram também para orçamento e custo. Às vezes, o cliente exige que a empresa tenha um PPR-IA, um PCSMO. Então, você precisa desembolsar um valor para esses documentos também. Então, você precisa ter muita atenção nesse momento de execução de orçamento, porque é isso que vai determinar o seu lucro no final, ou o seu prejuízo, né, também no caso. Então, você faz o levantamento e aí você parte para o momento de orçamento mesmo. Quando você tem uma ferramenta que te auxilia, foi o que eu falei anteriormente, ele te ajuda a executar um orçamento mais rápido, mais detalhado e com preços mais reais, né? Mas que não ultrapassem tanto o custo em si. E aí, quando você não tem, você parte para os recursos de ferramentas que você precisa realizar a planilha, que você precisa entrar em contato com os fornecedores para obter uma proposta, para ter o retorno. Então, assim, o tempo que você leva utilizando uma ferramenta especializada é menor do que quando você não tem, que você precisa realizar a planilha, que você precisa entrar em contato com as empresas para você esperar elas darem um retorno com o orçamento, né? Então, aí fica também a dica sobre essa questão de custo.
E aí, a partir do momento em que você tem a sua planilha bem elaborada, colocando os lucros da empresa, colocando também o BDI, que no caso entra os lucros, colocando os impostos bem direitinho, porque cada obra que é realizada, cada serviço que é realizado tem os impostos que precisam ser também discriminados na nota, enfim. Então, você, quando tem o seu orçamento bem elaborado, com todos os detalhes, com todas as etapas, sem esquecer nenhum detalhe, nenhum item, você obtém um maior sucesso no seu controle de custo, né? Porque aí, enquanto você está executando a obra, o interessante é você ter o controle do custo real com o custo orçado, porque é nesse momento que você vai saber, como eu falei, na hora do cliente, quando você é o cliente, é bom para você ter um controle para próximas obras, mas quando você é a empreiteira que está executando, você está prestando um serviço para o cliente, você precisa ter esse custo real e o custo orçado, porque o custo real, você vai ver, se ele estiver acima do orçado, opa, errei em alguma coisa, estou tendo prejuízo nessa obra. Vou ter que desembolsar do fluxo de caixa da empresa para poder suprir esse equívoco que aconteceu. E aí, qual foi o erro? Aonde foi o erro? Vamos buscar para melhorar para os próximos? Não, o nosso custo orçado e o custo real estão iguais. Ok, então acertamos, vamos seguir a mesma linha de raciocínio para os próximos. Ah, não, nosso custo real está menor que o custo orçado. Então, isso também leva a gente a criar um sinal vermelho, onde a gente olha e fala, não, então, a gente pode melhorar esse preço orçado, porque numa próxima obra, esse preço orçado que ficou acima do real, pode ser que faça com que você perca uma obra, porque outra empresa deu um preço menor e mais justo. Então, você precisa também, quando tiver no menor, você não pode só pensar, ah, foi lucro para a empresa. Mas sim, você tem que achar o motivo desse preço, do custo real ter sido menor que o custo orçado, para você conseguir fazer o equilíbrio para as próximas obras também conseguir entrar na concorrência e conseguir ganhá-la. Porque senão uma outra empresa pode chegar com um custo mais adequado e aí você acaba perdendo aquele orçamento. Então, é imprescindível para um bom planejamento, para um bom projeto ocorrer, você ter o controle do custo, fazer um bom orçamento, realizar um bom orçamento para ter tudo amarrado, né, na sua empresa, na sua obra, e você ter esse planejamento do custo, né, esse controle do custo, para que no final você tire conclusões boas ou ruins, para que você melhore para os próximos projetos, para que você saiba que você está fazendo do caminho certo, que você está andando no caminho certo e está obtendo um controle bom e que está gerando uma obra boa e satisfação do cliente. Então, é muito bom que você faça esse controle e o planejamento engloba o controle de custo, sim, que é importante para que você leve para outros projetos e obtenha um grande sucesso. E aí, no caso, se você tiver também alguma ferramenta, além da elaboração de orçamento, mas alguma ferramenta que te auxilie nesse controle, como no caso falei que a gente utilizava o Ciecon, que é um exemplo de plataforma, é bom porque você consegue a todo momento da obra puxar os seus valores incorridos, você no final da obra você tem o custo total de cada material, de cada etapa, de cada fase, e assim você obtém um controle bem mais organizado para que no final você obtenha um melhor sucesso.